Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou demorando um pouquinho a entrar aqui no grupo do Meet, porque o WhatsApp está atualizando, mas eu já consegui abrir aqui. E eu quero convidá-los já a abrir a Bíblia em Atos 2, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Atos capítulo 2. Eu só vou dar as boas-vindas aqui. Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós? Porque já perdemos 2 minutos do nosso estudo aí e o estudo de hoje está maravilhoso. Quem vai orar? Eu. Por favor, Eliane. Senhor, meu Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma manhã para aprendermos a Tua Palavra. Amém. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nossas vidas, dando-nos, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra. Amém. Para que quando necessitarmos, Senhor, para levarmos a Tua Palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Amém. traga-nos a lembrança. Senhor, grava na nossa mente e no nosso coração a Tua Palavra. Abençoa a Tua filha Daiane, Senhor. Seja com ela e com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já falei pro pessoal aqui do Instagram abrir a Bíblia em Atos 2, então eu já convido vocês, enquanto eu estou fazendo a recapitulação de ontem, do que nós estudamos ontem, vão abrindo aí a Bíblia em Atos 2, que é o texto que nós vamos ler hoje. Então, ontem nós estudamos sobre a escolha de Matias, e nós vimos Pedro assumir o lugar de liderança para a qual Jesus o havia chamado. Pedro, ao utilizar a sua autoridade com aquelas 120 pessoas, Pedro os levou para compreender a Bíblia, as profecias que apontavam para aquele tempo que estavam vivendo. E Pedro agiu com ordem, considerando as propostas que as outras pessoas faziam, mas em atitude de oração, para que a vontade de Deus prevalecesse. Aquelas pessoas estavam ali desde o momento da ascensão de Jesus e conforme o próprio Jesus havia orientado. E enquanto elas permaneceram ali esperando, aquelas pessoas permaneceram orando, perseverando em oração e unânimes no propósito de clamar pelo Espírito Santo, que era a última promessa que Jesus tinha feito para eles, que o Espírito Santo viria sobre eles. E hoje eu quero convidá-los a estudarmos juntos Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, que diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados.
O texto começa dizendo que o dia do Pentecoste havia chegado. Esse dia, ele representava o 50º dia após a festa dos pães asmos e após a festa das primícias, que eram consideradas, que eram comemoradas desde o dia da libertação do povo de Israel. O dia do Pentecostes não tinha uma data fixa, tipo o 1º de abril, porque dependia da data da Páscoa. E a Páscoa era comemorada todos os anos no dia 14 do mês de Nisan. Então, no dia 14 do mês de Nisan era comemorada a Páscoa. O dia 15 marcava o dia da festa, o início da festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento. E o dia 16 era o início da festa das primícias, onde um feixe ali das primícias da colheita era movida perante o Senhor. Então, a partir do dia 16, a partir do início da festa das primícias, contava-se 7 semanas e 1 dia para que se comemorasse a festa do Pentecostes. Então, no ano da crucifixão de Jesus, o dia 16 de Nisan caiu em um domingo. E o Pentecoste, 50 dias depois, também caiu no domingo. Só que esse fato de tanto o 16 de Nisan e a festa do Pentecostes ocorrerem no domingo não quer dizer, e isso a Bíblia não traz evidências nenhuma base bíblica em que nós devemos considerar o domingo como um dia santo por esse motivo. Apenas diz quando que aconteceu. E os comentaristas falam que de todas as festas do ano judaico, que o Pentecoste era a festa que mais atraía pessoas. Haviam peregrinos de todos os lugares, de terras distantes, porque essa era uma celebração que era uma celebração alegre. E os comentaristas falam que no período da Páscoa, onde ocorria ali a Páscoa, era um período da primavera que muitas vezes era perigoso para as pessoas viajarem. Mas agora ali, naquele período onde era comemorado o Pentecostes, era um período onde a maioria das pessoas vinham, porque era um período mais tranquilo para as viagens. Então, aquele dia, o Pentecoste, aquela festa, ela era como se fosse um festival, parecia um festival de colheita, e a atmosfera daquela festa era alegre. O pão que as pessoas comiam ali era um pão sem fermento, e isso era um pão com fermento, um pão já fermentado, que indicava um novo espírito de libertação e uma nova comunhão entre aquelas pessoas que celebravam. Então, os comentaristas falam que de todas as festas do ano judaico, que o Pentecostes, além de ser a festa que mais atraía as pessoas, era uma celebração que tinha mais representantes de todas as nações. Por isso que era uma ocasião perfeita para que o dom do Espírito Santo fosse revelado, porque ele produziria efeitos diretos, imediatos, e abrangeria muitas e muitas pessoas de todas as nações. Esse era o momento adequado para o derramamento do Espírito de Deus, porque conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aquelas pessoas tinham vindo para essa comemoração do Pentecostes. Haviam pessoas de diversas nações, de todas as línguas. E ali, quando o Espírito Santo fosse derramado naquela ocasião, aquelas pessoas seriam guiadas pelo Espírito Santo à verdade, e aquela verdade iria os libertar. Assim como João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ocasião propícia! O dia do Pentecostes era um dia grandioso na experiência israelita, e era um tipo apropriado para o dia mais grandioso, na qual o Espírito de Deus seria disponibilizado a todos aqueles que se
prepararam para recebê-lo. Aquelas pessoas não receberiam o Espírito Santo simplesmente por querer o Espírito Santo, mas porque elas haviam ali permanecido, se preparando para receber o Espírito Santo. A Bíblia ressalta que haviam 120 pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar e que aquelas pessoas haviam permanecido ali. E é interessante porque Jesus ressuscitou exatamente no dia da festa das primícias. Durante 40 dias, aquelas pessoas permaneceram em contato com Jesus. Jesus se revelava constantemente àquelas pessoas enquanto ele ainda estava na terra. E ao final daqueles 40 dias foi a ascensão de Jesus aos céus. E agora aqueles discípulos estavam ali há 10 dias, unidos em oração, orando, perseverando em oração e unânimes em propósito, no propósito de buscar, de clamar pelo Espírito Santo que havia sido prometido por Jesus. Aqueles discípulos estavam ali, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, por 10 dias. E o relato bíblico diz que de repente, sem aviso prévio, que eles começaram a ouvir um som de vento impetuoso, um vento violento começou a soprar diante deles. Lembrando que aqueles discípulos, eles estavam aguardando o cumprimento da promessa. Eles sabiam que a promessa seria cumprida, mas eles não faziam ideia de como essa promessa iria se cumprir. Jesus não tinha falado para eles que o Espírito Santo ia vir como o som de um vento impetuoso. Não tinha falado que eles veriam como línguas de fogo. Mas quando eles ouviram aquilo, quando aquele vento preencheu a casa inteira, eles souberam que era a manifestação do Espírito Santo. Aqueles crentes, eles tinham acabado de receber uma sugestão audível por meio do som do vento da vinda do Espírito Santo. E quando eles enxergaram aquelas línguas, porque o texto fala, e eu vou ressaltar aqui, vou ler novamente, versículo 2. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O texto transmite a ideia de um corpo de fogo inicial que se dividiu em muitas pequenas línguas e depois pairavam, aquela manifestação pairava sobre cada um dos membros daquele grupo. Não se tratava de chamas reais, mas algo que se parecia com fogo, que tem um efeito poderoso, glorioso, e o fogo é algo que purifica, algo purificador. João Batista já havia prometido que Cristo batizaria aquelas pessoas com o Espírito Santo. Ele, quando batizava, ele falava: eu os batizo com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E Jesus também, antes de ir ao céu, havia prometido para aqueles discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. E agora eles estavam ali vivendo exatamente o cumprimento dessa promessa, exatamente o cumprimento da profecia que João tinha dito e exatamente o cumprimento da promessa que Jesus havia falado para eles. E o relato diz que as chamas de fogo permaneceram por um tempo ali, sobre os crentes. Só que quando nós estudamos a vida daquelas pessoas, a vida daqueles apóstolos que estiveram ali, nós vemos que o efeito do recebimento do Espírito Santo durou a vida inteira deles. Os discípulos haviam sido instruídos por Jesus a buscarem o Espírito Santo, a se prepararem para receber o Espírito Santo. E na noite seguinte da ressurreição de Jesus, Jesus soprou sobre eles e declarou: recebei o Espírito Santo. E agora, como resultado daqueles 10 dias de espera, como resultado daqueles 10 dias de preparação, o Espírito Santo prometido veio sobre eles em plenitude. E a Bíblia fala
A Bíblia relata que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós não devemos pensar que que o Espírito Santo foi derramado apenas sobre os apóstolos. Não. O relato dá a entender que todos aqueles que estavam ali reunidos em oração, que todos eles receberam o dom do Espírito Santo. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, que é isso que o versículo 4 nos fala. O versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos aqueles que permaneceram ali foram preenchidos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo tomou posse completa da vida deles, da vida daquelas pessoas. E a partir daquele momento, a igreja passou a ser um instrumento do Espírito e a agir com esse poder para fazer tudo aquilo que Jesus havia dito que eles fariam. Jesus havia dito que aqueles discípulos iriam ser suas testemunhas e que eles iriam começar por Jerusalém. Como nós vimos anteriormente, naquela época haviam muitas pessoas de todas as nações, então elas falavam diversas línguas diferentes da que era falado ali em Jerusalém, mas aquilo não seria um impeditivo para que aqueles apóstolos, para que aquelas pessoas que receberam o chamado de Jesus pudessem pregar, e aquilo não seria um impeditivo para que essas pessoas de todas as nações que estavam ali compreendessem a mensagem que seria testemunhada pelos discípulos. Nada impediria que a mensagem que fosse pregada fosse compreendida. E o relato bíblico acrescenta que o primeiro efeito da descida do Espírito Santo na vida daqueles discípulos foi o dom deles poder falar em outras línguas, e que aquilo se manifestou imediatamente. Só que essas outras línguas nada tem a ver com as línguas estranhas que nós ouvimos hoje em dia falar. Aquelas pessoas receberam o dom de línguas, e aquele dom de língua que era necessário para que as pessoas de outras nações compreendessem. E o texto aqui deixa bem claro que os discípulos passaram a falar em outras línguas diferentes das línguas que eles acostumavam falar e das línguas que eram necessário ser falado para que as outras pessoas compreendessem. E isso fica muito claro no versículo 5. Olha o que diz aqui no versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. E aqui nós vemos também no versículo 9, quando são citadas nações diferentes que falavam línguas diferentes, e diz o seguinte: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam ouvindo uma língua estranha, comum. Cada um estava ouvindo em sua própria língua. E eu quero voltar rapidamente aqui para vocês prestarem atenção que esse verso, esse texto bíblico que nós estamos estudando hoje, o dom de línguas que aqui é falado, diz respeito à língua que as pessoas falavam. Uma língua diferente, como se aqueles discípulos estivessem falando árabe, estivessem falando grego, estivessem falando romano. Cada um daqueles discípulos falava em uma língua diferente da que era natural a ele, porque eles eram galileus. E as pessoas que pertenciam àquelas regiões, àquelas nações, compreendiam em sua própria língua. Isso que é dom de língua. Falar e compreender. E eu quero voltar rapidamente aqui no versículo 4, porque eu acho que isso não pode passar por alto. Olha o que diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo
o Espírito lhes concedia que falassem. O texto fala que aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, que eles passaram a falar em outras línguas e que eles falaram segundo o Espírito Santo lhes concedia a mensagem. Aqui fica claro que além de dar o dom de línguas aos discípulos, que o Espírito Santo também lhes concedeu a mensagem. Ou seja, aquelas pessoas que pregaram, falaram sob a orientação direta do Espírito Santo, em outras línguas e falando aquilo que o Espírito Santo falava para eles falar. Ao falar em outras línguas, falar ali em outras línguas era uma necessidade real. Naquele momento, porque ali existiam pessoas de todas as nações. Então, para que elas compreendessem, era necessário que outra língua, que eles falassem outra língua. Só que, como que meros galileus, a maioria dos discípulos eram pescadores, e eu imagino que não tinha nenhuma riqueza de vocabulário, mas agora a gente vê que quando o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, que não importa se essas pessoas não têm estudo, não importa se essa pessoa não sabe, se for necessário, o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa fale em outras línguas, que fale palavras poderosas, porque se for necessário, o Espírito Santo vai agir. E aquele momento era necessário. Naquele momento era necessário que outras línguas fossem faladas. Naquele momento era necessário que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos, que aquelas pessoas que estiveram ali reunidas, que eles falassem outras línguas para que as outras pessoas compreendessem a mensagem. Mas essa necessidade foi suprida pelo poder do Espírito Santo. Eles não foram estudar grego. Eles não foram estudar outras línguas. O próprio Espírito Santo os capacitou para fazer aquilo que era necessário naquele momento. E além do Espírito Santo capacitar, além do Espírito Santo dar o dom de língua para eles, o Espírito Santo deu a mensagem. E sabe o mais interessante de tudo isso? Que a multidão de pessoas de todas as nações, aquela multidão ficou surpresa ao chegar àquele lugar. Daquele lugar vinha um barulho, o barulho ali da presença do Espírito Santo, daquele vento ali impetuoso, e as pessoas ouviram aquele barulho, e quando elas vieram para ver o que estava acontecendo, que elas ouviram os oradores falando em línguas diferentes. E é provável que cada orador ali tenha falado em um idioma diferente, de acordo com o grupo ao qual se dirigiu. E desta forma, ali, naquele momento, diversas nacionalidades foram atendidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque aquilo era necessário. O cumprimento daquilo que Jesus tinha dito aos discípulos ao ascender para o céu estava se cumprindo ali. Jesus tinha falado para aqueles discípulos que era para eles permanecerem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, e que quando eles recebessem o Espírito Santo, que eles seriam testemunhas, e que eles começariam por Jerusalém, iriam para outros lugares até que todas as nações compreendessem. E eles começaram ali por Jerusalém. Só que ali em Jerusalém estavam representantes de todas as nações, e todas aquelas pessoas, independente da língua, independente do idioma que era familiar a eles, todos eles compreenderam a mensagem do Senhor. Por isso que o versículo 11 fala o seguinte: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O dom do Espírito Santo, o dom de língua aqui, tem a ver com a própria língua que foi falada naquele momento. As línguas diferentes, porque aquelas pessoas precisavam ouvir aquilo. E o que me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo em que algumas pessoas, que as pessoas estavam atônitas, estavam maravilhadas por ouvir as pessoas, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aquelas 120 pessoas falando em suas próprias línguas, ao mesmo
tempo em que elas estavam maravilhadas, existiam outras pessoas zombando. E é isso que o versículo termina falando. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que quer dizer isso? Outros, porém, zombando diziam: estão bêbados. Estão bêbados. Sempre vai existir a possibilidade de crer e se maravilhar, ou vai existir a possibilidade de zombar e permanecer céticos em relação a tudo aquilo que nós estamos vendo e tudo aquilo que nós estamos aprendendo. A escolha de cada um, a escolha pessoal. Queridos, hoje nós vimos como foi a manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam unidas com um único propósito de clamar pelo Espírito Santo. Elas haviam recebido a promessa do próprio Jesus de que eles seriam cheios do Espírito Santo. E elas permaneceram unidos em oração, clamando, perseverando em oração até receber o Espírito Santo. Porque depois que elas recebessem o Espírito Santo, elas começariam a obra a qual elas foram chamadas a desempenhar. A mesma unidade em que aquelas pessoas permaneceram, essa mesma unidade deve caracterizar o povo de Deus que aspira uma experiência especial com o Senhor. Se nós esperamos uma manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos estar unidos com os nossos irmãos, nós precisamos estar unidos em oração. Tudo aquilo que pode interferir na unidade dos crentes deve ser removido para que não obstrua o caminho do Espírito Santo até a nossa vida. Porque é o Espírito Santo que é responsável de fazer a obra de Deus em nossa vida. É o Espírito Santo que é responsável de nos encher, para que a partir do momento em que nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós possamos proclamar, nós possamos falar e que não vai haver nenhum impeditivo, porque aquilo que falta em nós, aquilo que pode ser um obstáculo em nós, o Espírito Santo vai suprir. Queridos, se nós queremos ter uma experiência especial com o Senhor, se nós queremos ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos estar unidos. Nós não podemos permitir interferências na nossa união. Nós não podemos permitir que nada atrapalhe a nossa união como crentes do Senhor. Porque se nós deixarmos esses entraves, se nós deixarmos esses obstáculos, o Espírito Santo não vai se manifestar na nossa vida. Porque o Espírito Santo não se manifesta aonde há confusão. É preciso permanecer, é preciso unidade de propósito. E sabe o interessante? O Espírito Santo preencheu aquelas pessoas e o Espírito Santo se manifestou exatamente da forma como eles precisavam. Aquelas pessoas, aqueles apóstolos, aquelas pessoas que haviam aceitado o chamado de Jesus, elas testemunhariam e elas precisavam, para testemunhar, elas precisavam do dom de línguas e o Espírito Santo deu a elas exatamente o que elas precisavam para proclamar o Evangelho. E todos aqueles que ouviram compreenderam. O Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida de maneiras diversas, de maneiras diferentes. E Ele vai preencher a nossa vida se nós permanecermos em oração, em unidade, se nós perseverarmos, se nós clamarmos, mas nem sempre Ele vai se manifestar da mesma forma. Vai ser exatamente da forma em que for necessário para que a pregação do Evangelho possa ocorrer e para que possamos ser testemunhas de Jesus. Queridos, o que eu mais quero na minha vida é ser cheia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo complete na minha vida, para que Ele faça na minha vida tudo aquilo que eu não sou capaz de fazer e para que por meio da minha vida outras pessoas possam compreender as maravilhas de Deus e para que o Evangelho seja pregado, para que Jesus volte logo. E o meu desejo hoje, a minha oração é para que você que está me ouvindo hoje também tenha esse desejo de ser preenchida pelo Espírito Santo, de ser tomada, de ter a vida dirigida pelo Espírito Santo,
Santo, a ponto de por meio da sua vida, maravilhas ser feitas e palavras serem guiadas pelo Espírito Santo para que outras pessoas sejam alcançadas para esse evangelho que precisa ser pregado a todo mundo para que Jesus volte logo. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele vai fazer tudo aquilo que for necessário de fazer na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, nós vivemos em uma época e o Senhor já tinha nos advertido sobre isso, uma época em que tantos falsos ensinos são colocados em nossa mente. Tantas pessoas ensinam tantas coisas erradas, Pai, e muitas vezes nós temos dificuldade de compreender as Tuas verdades, e nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós nos deixamos ser levados por esses falsos ensinos, por esses ensinos errôneos, e nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, continue nos ensinando com a Tua palavra, Senhor. Senhor, hoje nós aprendemos que a manifestação do dom de língua, Senhor, naqueles discípulos, que foi necessário naquele momento para que outras nações, para que outras pessoas compreendessem as Tuas palavras, o testemunho daqueles discípulos em suas próprias línguas, Pai. Senhor, se possível for, mude o nosso falar, nos encha do Seu Santo Espírito para que nós consigamos falar para as pessoas da maneira como elas conseguem entender. Para que todas consigam entender, Pai, aquele sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, para que eles consigam compreender o Teu Evangelho e para que elas compreendam, Pai, o plano de salvação e entreguem a vida a Ti, para que todos nós nos preparemos para a Tua volta, Senhor. Senhor, nós não somos nada, nós somos como aqueles discípulos, céticos muitas vezes, tardios em compreender, tardios em obedecer, mas nós estamos aqui, Senhor, diariamente permanecendo em oração, nós estamos aqui diariamente clamando, Senhor, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, e nós te pedimos, Senhor, hoje, mais uma vez, nos encha do Seu Santo Espírito, nos encha do Seu Santo Espírito, para que nós possamos ser testemunhas Tuas, Senhor, em todos os lugares onde o Senhor nos colocar. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia, e amanhã nós vamos continuar no capítulo 2 de Atos, que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito e sermos testemunhas do nosso Senhor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até aos confins da terra. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.